sustentável ao longo do tempo ou não? Tu Veste a competir vou, há anos. vou responder à tua pergunta com uma pergunta. Eu sei que isto é... Tu achas que um jogador de rugby tem também essa longevidade, face à modalidade que é? Pois eu acho que Um ginasta de alta competição? Um futebolista de alta competição? De alta performance vai estar... A tua resposta está aí. indicado. A longevidade de um atleta de alta competição, e é por isso que os atletas de alta competição têm uma longevidade de carreira mínima, relativamente a outro tipo de profissões que não envolve desporto, muito inferior. Quanto mais for o estímulo de agressões ao corpo, seja de impacto, seja de rotações, de potência, etc., todos esses estímulos que tu vais ter um desgaste físico, articular, inerente à competição. Por isso, o CrossFit é igual a qualquer outra competição. Kickboxing, por exemplo, tu estás a levar porrada, estás a levar impactos na cabeça. Há aquela ideia que o CrossFit é mais perigoso, mas não é assim tão mais perigoso como ires fazer judo pela primeira vez, como ires fazer kickboxing pela primeira vez. Tu tens treinadores de kickboxing que na primeira aula, ou de boxe, ou de qualquer outro desporto de luta ou arte marcial, que na tua primeira aula te metem num ringue a rolar com outra pessoa. Isto é altamente prejudicial para pedagogicamente, porque tu nunca tiveste uma agressão externa, alguém a tentar-te bater e de repente tens uma pessoa a tentar-te bater, física, porque de repente tens uma pessoa a tentar-te bater, bate num joelho e faz-te uma lesão no joelho, ou tu vais tentar bater e torces um pulso e ainda nem sequer sabes bater. Ou seja, em termos de combate em si, tu nunca deves pôr uma pessoa que nunca combateu na vida a fazer um combate. Podes fazer jogos de combate, jogos de toque, jogos de brincar, sim, podes fazê-lo. Há toda uma área pedagógica que tu podes trabalhar para essa pessoa estar a desenvolver competências para um dia vir a combater, para se preparar para combater, mas que não deves fazer. Por isso, essa tua pergunta é pertinente, mas é inerente a qualquer modalidade de alta competição. Eu faço a expectativa que as pessoas Sim, têm sim. vezes errada, percebes? Agora, eu tenho 36 anos e consigo competir ao mesmo nível que atletas de 21 e 22 anos. Já não consigo competir com o nível de performance que eles têm. Não consigo mesmo. Eu neste momento, para... Se tens começado mais cedo. É É possível que se eu tivesse começado o CrossFit mais cedo eu também conseguisse esticar um bocadinho mais a minha longevidade enquanto atleta. Também as lesões que já tive inerentes à minha profissão e inerentes a ter sido atleta de kickboxing, a ter feito ginástica, etc., também fazem com que este desgaste aconteça. O facto de ter começado a fazer CrossFit, por exemplo, em 2010 ou 2011, haver vídeos, também faz com que o risco de lesão aumente muito. Porque eu lembro-me, eu, o Bruno Salgueiro, o Bruno Militão, o Artur Sayal, o pessoal que começou a ver vídeos, fizemos asneiras, mas asneiras, técnica toda mal feita. Gostava de tocar aí num ponto que é relativamente depois a suplementação a nível sim. articular. Tu fazes sim. alguma... Faço. O que é que tu aconselhas? Eu aconselho, sem dúvida, ômega 3. É ótimo porque dá uma fonte de gordura e acaba por dar uma fonte de lubrificação para as articulações e porque combate bastante a inflamação. Notas uma grande diferença entre aquele ômega 3 básico, mais barato que se encontra no mercado, ou aquele já com mais daquelas duas substâncias que são desejáveis no ômega 3? Basta virares o rótulo e vês a concentração que o ômega 3 tem. Okay. E eu agora não sei de cor, tenho isso apontado e sei qual é a concentração que tu deves ter de ômega 3 e se tu vires que a concentração é mais baixa, logo por aí, e pelos próprios preços. Um bom ômega 3 é um ômega 3 Existe caro. também o óleo de krill. Exatamente, sim. Então achas que esse ômega 3 mais completo vale a pena relativamente vale ao outro? Vale a pena. Depois eu tomo também um suplemento da Gold Nutrition que é o Joint Support, que tem exatamente, que tem essas substâncias que são ótimas para isto diário. Diário. Tomas sempre. Sempre. Sim, com a tua atividade. Não há hipótese. A agressão às articulações é muito grande, por isso, sem dúvida, que é importante. Tens outra coisa, e aqui é mais para a parte muscular, que é também da Gold Nutrition, que é o Muscle Repair, que tem curcuma, gengibre,
Boswellia serrata, que são extratos de plantas que combatem a inflamação muscular. E inflamação muscular pode ser inflamação muscular simplesmente da destruição muscular que tu tens inerente ao treino, ajudar a recuperação, ou até mesmo pequenas micro-rupturas que tu podes ter num treino e que sentiste, pá, isto foi uma pequena ruptura, por isso tomas o muscle repair, ou então simplesmente como prevenção também do próprio catabolismo e para sentires que tiveste um treino que destruiu bastante, estás cheio de dores nas pernas, ou nos braços, ou no peito, ou whatever, e toma aquilo como recuperador ativo. Porque, pensa assim, quanto mais rápida for a tua recuperação, a longo prazo melhor vai ser a tua performance. Por isso, se eu recupero mais depressa, consigo treinar a uma alta intensidade mais cedo. E aí também entra um bocado a questão da longevidade. Se tu tiveres uma boa suplementação e uma boa alimentação, a tua longevidade vai ser maior do que se não o tiveres. Já que falámos da suplementação, alimentação, o que é que tu aconselhas para um atleta de CrossFit? É assim, já falámos aqui, a fonte energética é importantíssima, os hidratos de carbono. A fonte de proteína é importantíssima, porque nós estamos a falar de uma modalidade que envolve muita força e muita potência, e tu para força e potência precisas ter uma massa muscular desenvolvida, e a tua fonte número 1 de ganho de massa muscular é a proteína. Não tem que de todo ser uma proteína animal, para quem não come carne, não come peixe, ou até mesmo para veganos, não tem de todo. Aqui a única coisa tem que ver com uma coisa, eu consigo ter muito mais fonte de proteína através da proteína animal, em termos de quantidade, do que a proteína vegetal. Eu, para ter o mesmo nível de proteína de um bife ou de uma posta de peixe, eu vou ter que comer muito mais, em termos de quantidade, de proteína vegetal. Eu consigo ter as mesmas 10, 15, 20, 30 gramas das duas refeições, eu vou conseguir ter. Tenho é que ter mais quantidade a nível de volume. É a única coisa. Tens casos de atletas de CrossFit veganos? Ou não é, Pá, não é por isso? pessoalmente eu acho, assim que me lembro de atletas mesmo, Gente, não. Já no nível Conheço pessoas que não comem carne, por exemplo, porque têm problemas tanto com carnes brancas como carnes vermelhas, não são intolerantes, não se dão bem e tiveram que, mas comem peixe, por exemplo, mas tiveram que optar por uma dieta mais não vegan, mas mais vegetariana, e que conseguem ter bons resultados e conseguem ter sem dúvida uma boa performance. Okay. E depois também tem a ver com gosto. Eu, por exemplo, eu adoro carne e peixe, por isso para mim estaria completamente fora a abolir a carne e peixe. Exatamente, claro que sim. Não tem nada a ver. Claro que sim. Claro, não tem a ver com uma escolha pessoal. Também comes os bons bifes. É pá, sim, um bom bife. Quem me tira um bom naco ou um bom bife de vaca, tira-me tudo. Pronto, é mas isso. sim. Nós queríamos mesmo saber como é que uma pessoa que nunca praticou CrossFit, como é que em Portugal se há de movimentar nessa área. Já percebemos que pronto, há ali passos que têm mesmo que ser dados. A nível da complementação do treino de CrossFit com treino de ginásio, achas importante para determinar? Sim, principalmente se fores atleta. Aí não há hipótese. O CrossFit basicamente é uma metodologia de treino de GPP, que é General Physical Preparedness. Prepara-te para as competições gerais físicas do teu dia-a-dia. O que é um movimento funcional? Também um pouco isso, aos treinos funcionais. Exatamente. O movimento funcional não é mais que um movimento que está incutido no teu ADN e que tu fazes normalmente. Tu sentas-te, tu levantas-te, tu empurras, tu puxas, tu corres. Ou seja, são tudo coisas que estão... Aliás, tu olhas para uma criança a brincar e ele, quando se agacha, tem um agachamento perfeito. Ele, quando vai apanhar uma coisa do chão, ele agacha e levanta-se e traz a coisa. Ele empurra, ele puxa. As primeiras brincadeiras de uma criança são precisamente aquelas competências que tu deves continuar a desenvolver ao longo da tua vida. Continuares a empurrar, continuares a puxar. Principalmente se tu tiveres um trabalho como um bombeiro, como um polícia, em que deves, ou mesmo um paramédico, em que tu deves ter, um militar então nem se fala, em que tu tens estas componentes físicas elevadas ao extremo. Então se fores uma pessoa sedentária, se calhar ainda precisas mais, porque exatamente, e há uma coisa que as pessoas esquecem. Tu com a idade perdes cada vez menos, produzes
que deixas de produzir tanta testosterona, deixas de produzir tanta hormona do crescimento, começas a ter déficit a nível de cálcio nos teus ossos, começas a ter... Exatamente, é completamente diferente. E o treino é uma das coisas que faz com que esta produção de hormona do crescimento, testosterona, cálcio, etc., se prolongue durante mais tempo. E a razão número 1 de acamados no mundo não são só as doenças externas, é a própria debilitação física da pessoa. A partir do momento que tu deixas de conseguir fazer o teu dia-a-dia, tu tens de ficar numa cama, tu já não te consegues andar, mexer, e a maioria das vezes é porque as pessoas... O que é que acontece? Quanto menos se mexem, menos se querem mexer. Porque, como profissionais de exercício sabemos bem. Exatamente. Tu, quanto menos te mexes, mais massa muscular perdes. Quanto mais massa muscular perdes, mais dificuldade tens em te mexer. E isto é uma bola de neve. Exatamente. E é uma bola de neve que, quando tu começas a ter 60, 70, 80 anos... anda a uma velocidade brutal e já nunca mais para. Então, se tu nessas idades tiveres uma atividade física que te permita estar a trabalhar movimentos funcionais, melhor ainda. Quando dizem, pá, mas agachar é perigoso para os joelhos. Mas as pessoas se sentam em casa, não é? Exatamente. Então, como é que tu te sentas? Como é que tu te sentas para ir à casa de banho? Não vais à casa de banho? Não te sentas numa sanita? Se calhar é perigoso agachar com 150 kg em Se não tiveres preparado para isso, óbvio que é perigoso. O treino para ti vai ser diferente do treino da tia Maria que chega ao ginásio. A tia Maria... mas que vai fazer exercícios funcionais à mesma. Eu preciso de agachar com 180 kg. Ela precisa de agachar... sustentar o corpo. Para sustentar o próprio corpo. Para quando tiver que sentar numa cadeira ou levantar numa cadeira, eu me sinto, ai, as minhas pernas. Mas olha que a tia Maria já tinha bebido o chá todo. Já tinha bebido o chá todo. E vais ver isso frio. Mas eu estou a falar muito, é verdade. Olha, gengibre é ótimo para a inflamação, para combater a inflamação. Mas sim, mas é isso mesmo. E cá está, e voltamos outra vez. As necessidades de um atleta olímpico e de uma pessoa do dia-a-dia não mudam em tipo, só mudam em grau. É isto. Uma pessoa do dia-a-dia, o meu pai e a minha mãe, precisam de estar fisicamente capazes de fazer o seu dia-a-dia sem sentirem que estão a fazer um esforço brutal. Eles têm que conseguir ir de casa ao trabalho a pé. Se por algum motivo precisam de correr porque estão atrasados, têm que sentir que podem correr sem sentir logo, exatamente, logo sentirem-se afogantes. Se tiverem que subir um lance de 90 escadas, podem sentir que estão a subir e não estão a ficar à rasca dos joelhos e das pernas, porque estão habituados a fazer lunges, ou a subir para cima de caixas, ou a agachar. Por isso, o CrossFit não é mais do que uma metodologia de treino que te prepara para o teu dia-a-dia. Ponto final, parágrafo. Agora, tu podes escolher isso como preparação para uma competição, ou podes escolher isso simplesmente como preparação para o teu dia-a-dia. E é isso que vai mudar a diferença entre um praticante de CrossFit e um atleta de CrossFit. E isto voltando então à tua pergunta, se o treino de ginásio é ou não importante, o treino de musculação uniarticular é ou não importante. É, para um atleta de CrossFit, o treino complementar e o treino de movimentos de acessórios é importantíssimo, é a chave. Eu faço isso praticamente todos os dias. Eu todas as semanas estou a fazer remadas com halteres, estou a fazer presses com halteres, ou press militar, ou Arnold Press, ou o que tu quiseres chamar. Eu trabalho elevações sem balanço, eu trabalho diferentes cadências nas elevações, subir um segundo, aguentar 3 segundos e descer 3 segundos, trabalhar a face excêntrica. Eu trabalho elevações com peso externo ao corpo, eu trabalho remadas nas argolas, eu trabalho flexões com peso, flexões com as pernas elevadas, eu trabalho flexões em pino, tanto com o chamado balanço, como por exemplo o chamado não balanço, ou simplesmente com o movimento. Por isso, estes movimentos uniarticulares são importantíssimos. Trabalhares especificamente grupos musculares que te vão ajudar não só a prevenir lesões, porque se tu não tiveres grupos musculares que protegem certas articulações bem trabalhados, tu vais ter lesões nessas articulações. Vai facilitar depois a própria produção de força nos múltiplos. Completamente. Se tu tiveres mais força a nível uniarticular, a nível poliarticular também vais ter. Okay? Porque o teu músculo vai estar preparado para isso. Vai estar preparado para aquela explosão, vai estar preparado para fazeres força. Se não o fizeres, vais ter mais dificuldade. Ok, está explicado. Pronto. Olha, obrigado. Só para terminar, no entanto, mesmo a nível de boxe de CrossFit,
começou-se a perceber que, face à agressividade articular que há em muitos movimentos e em muita repetição, começou-se cada vez mais a trabalhar esses movimentos complementares, mesmo dentro do treino de CrossFit. Seja na parte do aquecimento, fazer alguns exercícios, seja mesmo no Se calhar já treino não é base. preciso ir para um ginásio e fazer Exatamente. isso num momento. Mesmo ou até mesmo às vezes no final do treino já se começa a fazer ali 3, 4 séries de movimentos complementares para trabalhar aquilo que tu não trabalhas durante o treino, ou até mesmo no treino principal, em que tu fazes, por exemplo, um treino de supino, por exemplo, com remadas com a barra, em que estás a trabalhar grupos musculares antagonistas, em que um empurra, outro puxa. Isto é importantíssimo para o treino, mas se tu fores ver bem o que é a metodologia de treino do CrossFit, isso está lá, no papel está lá tudo. O problema é que muitas pessoas olham para o CrossFit e pensam: o CrossFit é treino de alta intensidade em circuito, então é isso que eu vou fazer. Vou fazer sempre circuitos, vou sempre fazer para tempo, ou sempre para repetições, quando o teu treino de CrossFit pode ser chegar à boxe e fazer 5 séries de 10 repetições de supino. E esse pode ser o teu treino. Exatamente. Só para trabalhar a tua força, não é? Exatamente. Muitas pessoas não identificam isso como CrossFit. O teu treino de CrossFit pode ser ir correr 5 km. Exatamente. O teu treino de CrossFit podem ser 10 séries de 200 metros no remo com 2 minutos de descanso entre cada série. Okay. E isto não tem nada a ver com movimentos externos, com peso externo ao corpo, tem a ver com movimento monoarticular, é só isso. É isto que tu vais fazer. Temos aqui a companhia do Pedro, porque de certeza que tiraste muitas dúvidas e acho que explicaste. Sim, e para terminar, gostaríamos de aqui de um momento mais suave, que é Sim. a nível de como é que é o teu dia-a-dia. Tu acordas e o que é que tu fazes? Vou à casa de banho, como a maioria das pessoas. Não, há bocado estávamos a falar do volume de treino. Eu, por norma, acordo, eu vou dar treino e depois tenho a minha sessão de treino. A minha sessão de treino varia, consoante também a fase, o ciclo de treino em que eu estou, mas por norma varia entre 2 a 3 horas de treino. Okay? E eu pessoalmente, face ao tempo que tenho livre durante o meu dia, dou-me melhor em fazer a sessão de treino toda de seguida. O meu volume de treino todo. E durante essas 2 a 3 horas eu tenho várias competências que vou trabalhar. Em cada dia vou trabalhar coisas diferentes. Por norma, tenho sempre um dia durante a semana, eu treino 6 dias durante a semana, descanso um completo, e há sempre um dia durante a semana em que o volume é menor e em que o impacto articular é menor. É o chamado dia de active rest, de descanso ativo, em que, exatamente, é que eu vou treinar simplesmente para o coração mexer e para estar ativo e para mexer, mas em que o objetivo não é tanto a performance, é só naquele dia eu estar a fazer qualquer coisa. Não estar totalmente parado. Exatamente. E acabar por recuperar tanto energeticamente como muscularmente. Okay? Pronto. De resto, os meus dias, por norma, eu treino entre 2 a 3 horas de seguida, em que faço várias secções de treino. Há dias em que eu vou trabalhar só força e weightlifting, movimentos olímpicos, e no final vou trabalhar os tais movimentos que estávamos a falar de trabalho acessório. Aí o meu treino é constituído por 4 ou 5 blocos diferentes, em que eu faço pequenos descansos entre cada um desses blocos, e isso vai-me dar mais ou menos 2 a 3 horas de treino. Outros dias os treinos são mais metabólicos, e mais uma vez são feitos em blocos de 2, 3 blocos de treino, e aqui vou trabalhar as competências mais metabólicas. Séries de remo, treinos de X rondas para tempo, etc. Depois tenho dias em que vou à piscina, por exemplo, e estou na piscina 1, 2 horas a nadar, também dividido por blocos, e corrida, também treino bastante corrida, não treino tanto como aquilo que gostaria, porque tu no CrossFit tens de treinar 30 mil coisas e tudo. Se tu treinas mais corrida vais perder força, se treinas mais força vais perder a capacidade anaeróbia, por isso tu tens que arranjar ali um equilíbrio. Por isso, os meus dias eu acordo de manhã, dou treino, 2, 3 treinos, vou treinar, mais ou menos 2 a 3 horas, almoço, e depois volto a dar treino durante a tarde até ao final da tarde. Há fases em que a minha treinadora diz: ok, precisamos de
não de aumentar o volume, mas de que tu recuperes mais entre os teus treinos durante o dia para que tu consigas ter um bocadinho mais de performance. E aí, principalmente nos treinos metabólicos, em que estás a trabalhar séries para aumentar a tua capacidade anaeróbia, aí eu faço um treino de manhã e se calhar outro treino ao final do dia. Mas é raro isso acontecer. Okay? Falámos há bocado que desejas ter uma fonte de hidratos de carbono Sim. antes do treino, aliás, até ao treino, Sim. digamos assim, como treinas numa parte inicial do teu dia, apesar de não treinas à tarde, não é? Sim, Antes do almoço. sim, por norma treino ao como é que almoço. divides as tuas refeições? Por norma, o pequeno almoço é o mais importante. Okay. Porque o pequeno almoço é o que vai dar energia para o resto do dia. Por isso, aí tem logo que ter bastante proteína, hidratos e uma fonte de gordura também. Okay. Pronto, logo aí de manhã tenho que ter isso. A meio da manhã tenho sempre um batido, que também tem, mais uma vez, tem proteína e tem hidratos. E como eu normalmente acordo e passado mais ou menos 3 horas estou a treinar, isso é o suficiente. O pequeno almoço e um batido pré-treino. Se calhar retiras mais do exatamente. pequeno almoço a nível de glicogênio nos Sim, músculos do que propriamente pré. o batido. Exatamente, Okay. do que propriamente o batido. Por isso é que inicialmente aquele pequeno almoço tem que estar bem carregadinho de hidratos e também tem que ter uma fonte de proteína alta, até porque a proteína sacia-te. Não vais ter fome. Sim, sim. Mas, portanto, isto fazendo depois o paralelismo com o mundo do culturismo e do ginásio, tu geralmente tentas fazer um surplus calórico? Sim, ou... sim, tento. Mas todos os Tento, dias? todos ou os fazes dias, dias mais todos os baixos? dias. Todos os dias, pronto, quando não treino, não. Mas também só não treino um dia. E se calhar esse é o dia que Não te apetece treino um ir dia. comer fora. Mas eu sinto claramente, principalmente quando estou a ter mais volume de treino, que mesmo que eu quisesse fazer um jejum intermitente, o meu corpo não deixa. Eu estou a morrer de fome. Eu tenho que comer. O meu corpo pede energia e pede calorias. E se eu não o faço, no dia a seguir eu vou sentir no treino. Se não há hipótese, eu tenho mesmo que meter. A coisa boa do CrossFit, comparativamente com quem compete, é que eu posso comer bem. Posso comer bastante. O pessoal... em prova, então... Em prova tens que comer muito. Tens que estar constantemente a comer. Porque, cá está... Tu tens 3, 4 eventos durante o dia, numa prova, uma prova de 2, 3 dias, se tu tens uma quebra, acabou. Dás o berro e estouraste para o resto da prova, já não voltas atrás. Por isso, quem faz culturismo tem, durante a prova não come nada, coitados, né? Sofrem para caraças, nem bebem, nós é o contrário, nós muitos líquidos e muita comida, temos que comer bastante. Em termos de prova, a proteína não é tanto importante, porque a proteína, para além de tu queimares muitas calorias a fazer a digestão da proteína, também é mais pesada para o teu corpo, por isso é mais à base de hidratos, e principalmente hidratos que tu não sintas que estás muito cheio, porque tu tens 4, 5 eventos durante o dia, se tu estiveres cheio, vais-te vomitar durante a prova. Da absorção rápida. Da absorção rápida, exatamente. Mesmo o que tu consomes antes do teu treino diário, sim, é de mais absorção sim, rápida mais da do que absorção propriamente rápida. o pequeno almoço. Exatamente. O pequeno almoço pode ser sim da absorção lenta, ou aquilo que é antes do treino, e daí o batido. Tem que ser, e normalmente eu estou 1 hora, 45 minutos. Mesmo antes, assim, antes é algum tempo. Sim, antes. Sim, porque senão é assim, tu vais treinar na alta intensidade, e se te sentir cheio, aquilo não vai correr bem, como é óbvio. Sim, imagino. A nível de prova, tu tens que estar constantemente a alimentar-te. A minha namorada está sempre em cima de mim. Olha, já comeste? Bora, vai comer. Eu tenho que estar sempre... Isso é que é. E a verdade é que eu ao início, também porque as provas pediam menos de nós. Inicialmente as provas em Portugal não eram o nível que estão hoje. As internacionais então estão a um nível que o nível subiu muito mais, a concorrência subiu muito mais. E antigamente eu suplementava muito à base de líquidos. Fonte de hidratos líquidos, tipo o Fast Recovery, da Gold Nutrition, porque ele está carregadinho de hidratos, é ótimo. E é rápido, agora não dá. Eu tomo o Fast Recovery logo a seguir a um evento, mas passado meia hora... 1 hora no máximo eu tenho que estar a comer, porque se não estou a comer, esquece. Sim, não vale a pena, tens mesmo de comer. Faço uma catrafada de panquecas carregadas de aveia e isso vai-me dando energia. Não contabilizas nada, né? Não. Ali na prova zero, não contabilizo zero. É comer. Sim. Só tenho atenção a outra coisa, por exemplo, que as pessoas não sabem. Os legumes e os vegetais durante a prova, principalmente leguminosas e mesmo os legumes tipo os brócolos, etc.,
também não, pô, intestinalmente não é das melhores coisas. Tem muita fibra. Exatamente. E para a prova não é propriamente das melhores coisas. Por isso, sim, hidratos nas provas é chapa assim. Não tens hidratos, não tens performance. Por isso, eu durante o meu dia nas provas tenho que meter, como é óbvio, também como proteína, mas a proteína não é tão importante como os hidratos durante a prova. No meu dia-a-dia, mais ou menos a mesma coisa, o índice calórico também tem que ser alto. Eu só vario um bocadinho o meu dia-a-dia, a minha rotina diária, quando vou gravar, quando estou a gravar com a equipa de duplos, aí é um bocadinho diferente, porque posso estar até 12 horas ou mais no decor, no local de trabalho, a gravar, e aí as marmitas têm que safar a vida, não é? Porque se eu estou só dependente daquilo que há no catering, estou tramado. Posso ter a sorte do catering estar muito bom naquele dia, posso ter o azar de estar mal. Por norma, o catering em si não é mau. Aquilo que tu tens para lanche, etc., é que é mau. Tens fruta, tens pão, fiambre, queijo, cereais, bolachas e pouco mais que isto. Por isso, eu tento sempre levar marmitas enquanto estou a gravar. E aí, nos dias em que estou a gravar, também o volume de treino pode ser um bocadinho menor se eu estiver a gravar muitas horas. Acontece às vezes eu só gravar de manhã, então tenho a tarde livre e dá para treinar à vontade. Mas se estiver a gravar mais horas, torna-se um bocadinho mais difícil pôr o treino durante o dia. Off para ti, Pedro? Consegues realmente desligar? Completamente. Sim, completamente. O dia off é mesmo aquele dia em que ou vou passear, dar uma volta, ou então fico em casa, mas não faço mesmo nada. Eu não olho. No dia seguinte, eu não olho para o treino, não quero saber de nada. Zero. Não quero saber mesmo de treino, não quero saber nem quero pensar nisso. Aliás, mesmo a programação que eu faço para os meus clientes, tento fazê-la antes do dia off, que é para no dia off não ter que estar a pensar em treino. Por isso o meu dia off é mesmo off. É mesmo off. E o meu dia off depois das provas eu nem quero ouvir falar. Eu nem quero, é mais complicado quando, por exemplo, agora há uma prova nacional agora em abril, que são os Promofit Games, que eu vou competir, e eu tenho um dia de descanso e depois começa a qualificação para uma prova internacional, possivelmente a melhor prova da Europa, que é o French Throwdown, logo nessa semana. Por isso, essa parte psicologicamente é que é a parte mais complicada, em tu conseguires manter os teus níveis de stress, exatamente, ansiedade, e principalmente conseguires manter a tua rotina sem desviares. E sempre assim, estou tão cansado, isto custou tanto esta porra desta prova, agora tenho um dia de recuperação e já tenho que voltar a focar e a ter aquela disciplina. A disciplina é que faz a diferença. E falávamos em volume de treino há bocadinho, eu digo que treino 2-3 horas mais ou menos de seguida. Há quem faça um volume de treino diferente, em que faça vários treinos durante o dia. Tu tens, a verdade é que tens coisas boas que advêm das duas formas de treino e coisas menos boas que advêm das duas formas de treino. Se tu tiveres bastante volume entre 2 a 3 horas, tu estás habituado em recuperar rapidamente de um treino para o outro, ou seja, tu dessas 2, 3 horas tens várias fases do treino, tu estás habituado a recuperar rapidamente nessas fases de treino em curtos espaços de tempo, 5, 10, 15 minutos. Chegas à prova e tens um evento de 5, 10, 15, 20 minutos e tens 1 hora para recuperar, para ti é mel. Sim, para ti é bom. É mel. Se tu estás habituado a recuperar rápido, então agora tenho 1 ou 2 horas, vou-me pôr o corpo em gelo, alimento-me, descanso, alongo, preparo-me para o próximo, aqueço, etc. Muito mais facilmente. Tanto que eu digo que até hoje, tirando uma vez, eu não me lembro de nenhuma prova me ter levado tanto ao limite como me leva aos treinos. Até hoje nenhuma prova me custou tanto como custa uma semana de treino ou um dia de treino. A nossa preparação. Exatamente. A competição, qual é a coisa menos boa? É que quando tu fazes um bio-tri diário, o teu nível de performance do primeiro bloco para o segundo e para o terceiro bloco de treino vai ser superior àquela que, se tu tiveres esse mesmo volume em 2, 3 horas, porque descansas menos. Ou seja, então, tu no treino vais conseguir ter uma performance melhor. Ora, se tens uma performance melhor, à partida vais ter uma performance
melhor em prova. Mas o que acontece é que tu estás habituado a recuperar sempre ali com 2, 3 horas entre treinos. Se de repente tu fazes um e passado 1 hora já tens de estar a fazer outro e não recuperares totalmente, vais ter um déficit e vais rebentar mais rapidamente. Sim, completamente. O teu tempo de descanso muda de prova em prova. E às vezes, de repente, estás habituado a ter só um evento, tens um evento, descansas, tens um evento, descansas, e de repente tens um evento que são 3 eventos. Em que tens uma primeira parte para tempo, descansas 5 minutos, ou 2 minutos, ou 1 minuto, e tens que achar o teu máximo de uma carga para agachamento, para back squat, por exemplo, descansas 1, 2 minutos e tens mais uma fase para tempo. E é aqui que quem treina o seu volume diário todo só em 2 ou 3 horas tem mais ganhos à partida. Porque está habituado a esse estímulo. Quem não está tanto habituado a esse estímulo vai ter um bocadinho mais dificuldade. Eu acredito que quem tem, também em termos de longevidade, quem treina, quem faz bi e tri diários, à partida vai ter mais longevidade. Porque o estímulo nervoso não é tão grande que, para o teu sistema nervoso estás ali 2, 3 horas sempre a levar, o desgaste é maior. Por isso, em termos de longevidade, possivelmente é maior. Mas eu tenho que adaptar à minha realidade profissional. Se eu não tenho possibilidade de fazer bi ou tridiário, sim, ainda por cima retiras benefícios em fazer isso nas provas. Tenho que meter o meu volume todo ali, e atenção, com volume as pessoas às vezes podem confundir. Então tenho que treinar muito. Treinar muito não significa treinar melhor. Okay? Tudo tem a ver com as fases do treino. Tudo tem a ver se estás em off-season, se estás em pré-season, se estás mesmo na fase ali anterior à competição, se estás numa semana de deload, se estás na semana em que estás a dar mais volume ao corpo. Tudo é feito, pensado, nada é feito ao acaso e nada é feito tipo, é só volume para cima. A maioria, a grande asneira que eu vejo em atletas de CrossFit que querem começar a competir na prova o volume é grande, eu tenho que dar sempre muito volume ao corpo. E depois dura uma época. Começam a ter lesões, começam a performance, começa a entrar em overtraining, a performance, em vez de ser para cima, começa a ser assim e depois claramente a cair. E quanto mais caem, mais treinam e não percebem porquê. Então, mas se eu estou a treinar tanto, porque é que eu estou a ter um déficit tão grande? Os profissionais da área entram, não é? Exatamente. E eles não percebem que ao fim de 3, no máximo 4 semanas em que estás a levar porrada, tens de ter uma semana de deload, em que tens muito menos volume de treino, as cargas baixam, fazes talvez mais repetições, mas com menos carga, por isso a agressão é menor. É quase como um reset. E a verdade é que a maioria dos atletas, depois dessa semana de deload, a performance deles disparam. De repente estás mais forte, estás com mais energia. Até quando às vezes fazes skip em 2 dias de treino, ao terceiro, é verdade. Estás muito mais capaz. É verdade, tu vais notar isso. Por isso aquela semana de deload é importantíssima. Por isso, mais não significa melhor. Okay. Essa parte do treinar mais é treinar mais, mas é principalmente treinar melhor. Não é treinar mais só em termos de volume, é treinar melhor. Pedro, obrigado. És um ótimo conversador. Nota-se perfeitamente que tens uma grande paixão por tudo isto do CrossFit, pelo desporto, pelas metodologias. Agradecemos a partilha pela coragem. Sim, eu também agradeço. E isso vai de certeza enriquecer aqui o nosso conteúdo. Portanto, obrigadíssimo pelo convite. Obrigado, eu. Depois daqui uns meses gostaríamos de ter cá novamente a falar de outras coisas, outros temas se calhar mais afunilados dentro do CrossFit, que há de certeza público para isso. Sim. Pessoal, obrigadíssimo por terem assistido a mais um pré-treino. Para a semana temos um novo convidado, como de costume. Não se esqueçam de fazerem as vossas encomendas até às 22 horas de sábado em foodforfitness.pt. Não se esqueçam porque depois andam a semana toda a comer McDonald's. Sim, é verdade. Não convém. Façam as vossas encomendas. Até para a semana e sejam saudáveis e felizes. Tchau.